irmãos, glória a Deus pelo Ministério de Louvor, né? Que não são somente essas pessoas que cantaram aqui hoje, mas todo o Ministério de Louvor que tem sempre vindo e feito a diferença, elevando os nossos corações à presença de Deus, através da adoração ministrada pela música, né? A música é algo que Deus criou para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que o Senhor é louvado nos céus pelos seus anjos, e Ele também é louvado na terra pelos seus filhos, pelos salvos, e nós fazemos parte desse povo. Nessa noite eu quero entrar aqui na palavra de Deus com você, e eu quero que você preste atenção aqui em mim. Parece que o Mateus estava aqui, né? Mas depois a gente ora por ele no final, né? Que ele não veio, mas ele veio. Não veio no início, mas veio depois. Mas glória a Deus, a gente ora por ele então. Uma pergunta, irmãos, antes de eu ler o texto aqui. Uma pessoa, pensa aqui comigo, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que conhece a lei de Deus, que conhece os mandamentos de Deus, que conhece a palavra de Deus, que conhece a Deus, uma pessoa que é colocada num lugar de honra por Deus à frente do seu povo. Pergunta é, uma pessoa que tem tudo isso, tem o Espírito Santo de Deus, conhece a Deus, Deus colocou num lugar de honra, essa pessoa pode ter sucesso? Sim ou não, irmãos? Sim, sim. Agora, essa mesma pessoa que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, que foi colocado num lugar de honra por Deus à frente do seu povo, ela também pode caminhar em direção ao fracasso? Infelizmente também. Então, veja bem, irmãos, muitas vezes uma pessoa que tem tudo isso que eu falei, ela tem tudo para prosperar, ela tem tudo para se dar bem, mas às vezes ela pode se dar mal, mesmo tendo toda a condição dada por Deus para se dar bem, pode se dar mal, porque não basta apenas você ter conhecimento de Deus, você ter uma posição de honra que lhe foi dada por Deus, se você não souber como preservar tudo isso e trabalhar tudo isso na sua vida de forma correta. Então hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que eu acredito que muitos aqui, ou praticamente todos conheçam, que se chama Sansão. Quem lembra de Sansão aí na Bíblia? Então, vamos ler aqui Juízes, capítulo 13. Versículo 7, fala do nascimento de Sansão, e nós vamos pensar aqui um pouco sobre a vida de Sansão e a nossa vida hoje. Juízes capítulo 13, versículo 7, diz assim: todos acharam, irmãos? Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Qual será o modo de viver e o serviço do menino?
E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Então aqui, irmãos, nós temos o momento do anúncio do nascimento de Sansão. Então o anjo do Senhor veio a esposa de Manoá é o pai de Sansão, e disse que ela conceberia, que ela daria à luz a um filho, e que esse filho seria Nazireu. O que é Nazireu, pastor? Nazireu é uma pessoa que não pode cortar o cabelo. Não pode cortar o cabelo. Em outras palavras, nasceu, vai crescer, o cabelo vai crescer e não vai cortar o cabelo, e não vai tomar vinho ou bebida forte, bebida alcoólica, não pode tocar em morto, né? Então essas três situações são básicas na vida de um nazireu. Então Sansão, ele nasceu com o propósito de ser nazireu. E a história de Sansão é muito interessante, porque ela é retratada em filmes, em novelas, porque a história de Sansão é uma mistura, um misto vamos dizer assim, de servo de Deus com super-herói de desenho animado. Porque a história de Sansão, irmãos, ela não deve nada a nenhum filme de Hollywood. Tem trama, tem traição, tem romance, tem superpoderes, ou seja, tudo aquilo que aparentemente nos filmes que as pessoas gostam de ver, na história de Sansão tem. Porque Sansão, diferente de todos os outros escolhidos de Deus, ele recebeu uma força descomunal, ele recebeu uma força física que lhe deu a capacidade de fazer muitas proezas através da sua força física. Então a Bíblia relata os feitos que Sansão fez. Ele foi capaz de vencer um exército de filisteus com uma queixada de jumento, né? Imagina um exército de mais de 1000 homens, você sozinho com uma queixada de jumento vencer um exército desse, né? É uma proeza muito grande. Ele também, no capítulo 16, diz que ele arrancou as portas da cidade de Gaza e levou as portas no ombro. Eram portas pesadíssimas, né? Diz também que ele matou um leão e abriu a jugular do leão, né? A mandíbula do leão. Ele matou um leão na mão. Então, por aí dá para a gente ver, né, a dimensão da força que ele tinha. E eu vejo assim que a história de Sansão, ela traz para nós muitas lições que cabem para nós hoje, né? Por que eu falei sobre sucesso e fracasso ao mesmo tempo? Porque ele é uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus, ele era uma pessoa que conhecia Deus, ele foi uma pessoa que Deus colocou num lugar de honra, e num determinado momento da sua vida ele teve sucesso, ele cresceu, ele prosperou, ele avançou, ele teve muitas vitórias, mas num outro dado momento da sua vida, do sucesso, ele desceu para o fracasso. Em outras palavras, mesmo ele sendo uma pessoa de Deus, mesmo ele tendo o Espírito Santo de Deus, mesmo ele conhecendo a Deus, ele teve a experiência que nós chamamos do sucesso ao fracasso. E a pergunta é: o que aconteceu com Sansão pode acontecer com você? Pode acontecer comigo? Porque se nós pararmos para pensar, irmãos, nós somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus, conhecemos a Deus, desfrutamos da presença de Deus, conhecemos a lei de Deus, temos tudo para ter sucesso, temos tudo para avançar, temos tudo para prosperar na vida, mas podemos ter a experiência de sair do sucesso para o fracasso se não vigiarmos os pontos fracos da nossa vida. Porque todos nós, independente da idade que tenhamos, da experiência que tenhamos com Deus, da nossa maturidade ou da nossa imaturidade espiritual, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Então você fala: o que é calcanhar de Aquiles, pastor? Calcanhar de Aquiles é uma expressão usada para falar do ponto fraco de uma pessoa. Quem foi Aquiles?
Aquiles foi um guerreiro da mitologia grega que ninguém conseguia vencer em batalha. Não se conseguia ferir Aquiles em nenhuma área do corpo. Todos que lutavam com Aquiles perdiam suas batalhas. Até o dia que alguém atirou uma flecha e aquela flecha alcançou o seu calcanhar. E através daquela flechada no calcanhar, Aquiles morreu. Então criou-se a expressão calcanhar de Aquiles para falar sobre o ponto fraco de alguém. Então todos nós aqui temos um calcanhar de Aquiles. Qual era o calcanhar de Aquiles de Sansão? Talvez alguém diga, pastor, o calcanhar de Aquiles do Sansão era a mulherada, porque o homem, ele não aguentava, né? Ele vivia correndo atrás de um rabo que sai. Irmãos, se nós olharmos para a história de Sansão, a gente vai ver que realmente essa situação da sexualidade, da relação dele com as mulheres, era algo que realmente foi muito marcante e determinante na sua queda. Mas não é só isso. Talvez isso tenha sido, vamos dizer assim, o ponto que culminou em relação às questões mal resolvidas da vida dele. Então eu penso aqui hoje que Deus quer falar conosco sobre do sucesso ao fracasso. Como acontece? De que jeito acontece? Quando acontece? Para que nós, olhando para a vida de Sansão, possamos tomar os cuidados para que a gente não venha viver o que Sansão viveu. Porque Sansão, irmãos, ele representa aquela pessoa que morreu cedo, que tinha uma vida toda pela frente, poderia ter casado, poderia ter tido filhos, poderia ter constituído família, mas porque tomou algumas atitudes, ele abreviou o seu tempo de vida na terra, impediu muitos projetos de Deus de se tornarem realidade na sua vida, e nós precisamos aprender com isso. Então uma vida assim tem muito a nos ensinar, e eu vejo, irmãos, que nós podemos correr o risco de caminhar do sucesso para o fracasso quando nós começamos a negligenciar determinações de Deus que estão relacionadas à nossa consagração de vida, que estão relacionadas, irmãos, à nossa relação com Deus dentro do chamado, da vocação que Ele tem para nós. Nós começamos a negligenciar essas determinações simplesmente porque não dá nada, e a gente faz, infringe, negligencia, nada acontece, e a gente começa a, de certa forma, perder o temor, e aí a gente usa aquela negligência anterior como base para uma outra negligência futura, e a gente começa a se tornar uma pessoa que entra num processo de negligenciar a vontade de Deus, de negligenciar as determinações de Deus na nossa vida, sem achar ou achando que nada vai acontecer. Que nada vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. A pior coisa que eu e você podemos fazer é não levar em conta as consequências da desobediência. Toda desobediência tem consequências, e mais cedo ou mais tarde ela virá. Amém? Mais cedo ou mais tarde a consequência da nossa desobediência ela virá. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, teve consequência, irmãos? Toda a desobediência tem consequência. Quando Jonas desobedeceu a Deus, quando ele deveria ir para Nínive, ele foi para Tarsis com a intenção de ir para Jope, teve consequência. O mar ficou revoltado, né? A viagem que poderia ser uma boa viagem se tornou uma viagem horrível, terrível, né? Consequência da sua desobediência. Irmãos, assim aconteceu com Jonas, assim aconteceu com Adão, com Eva. Irmãos, assim aconteceu com Sansão. Sansão, ele era, o que ele era mesmo, irmãos? Nazireu. Ele não poderia tocar em morto. E a primeira coisa que ele faz, quando você vai para o capítulo 14, por exemplo, versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou-se aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, olha aqui, a
Então aqui já tem um corpo morto, o corpo do leão que ele mesmo matou. E eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi andando e comendo daquele mel. Então ele começou aqui tocando o que? Num corpo morto. Tocou no corpo morto. O céu não caiu, aconteceu nada, não veio um raio, né? Então vamos tocar a vida, vamos para frente, né? Tipo assim, toquei no corpo morto, eu não deveria tocar, mas toquei, não aconteceu nada de ruim comigo, então vamos embora. Aí o que aconteceu? Ele começou a infringir. Ele se namorou por uma filisteia, né? Começou a namorar com a filisteia. A regra era que o povo de Deus, os homens deveriam se casar com as mulheres de Israel, né? Da nação de Israel. Ele foi infringindo essas regras. Ao fazer uma festa de casamento para se casar com essa mulher, teve muita bebedeira. Não fala explicitamente se ele bebeu, mas a maioria dos estudiosos diz que ele, com certeza, tomou um vinho lá, né? Enfim, ele foi relaxando na fé, ele foi fazendo coisas que não deveria fazer e, vamos dizer assim, sem sentir tristeza no coração, sem sentir que deveria pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele foi avançando os sinais vermelhos, avançou um sinal vermelho, depois avançou outro sinal vermelho. Ele era um infrator, irmãos, assim, de carteirinha. O homem se tornou um infrator, né, quanto mais, porque ele começou a infringir regras e leis na sua vida, achando que nada ia acontecer, até que chegou o dia em que ele conheceu Dalila. Faltava só a última situação, que era o seu cabelo, o corte do seu cabelo, que não poderia acontecer. E aí foi quando ele revelou o segredo a Dalila, e ela cortou o seu cabelo, e aí então ele perdeu as suas forças. O Espírito do Senhor se ausentou dele, diz a palavra de Deus, que quando aconteceu isso, o Espírito do Senhor se ausentou. Primeira coisa que aconteceu, irmãos, o Espírito Santo se ausentou. Mas ele não sabia que ele estava já sozinho, sem o Espírito de Deus, porque ele negligenciou demais. Eu fico pensando, irmãos, trazendo isso para a nossa vida hoje, eu fico preocupado com os crentes que muitas vezes se acostumam a errar, se acostumam a pecar. Mas é só um pecadinho, é uma coisa pequena, só que essa coisa pequena você não se arrepende dela, você não apresenta aquilo diante de Deus, e aí de repente você faz outra coisa, você comete um outro delito, e você vai se acostumando a agir assim, até que chega um momento em que você já não sente mais tristeza por estar pecando. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que o pecado continua sendo a maior estratégia do diabo para derrubar uma pessoa. Pastor, qual é a maior estratégia do diabo? É o pecado, é a negligência, é a desobediência a Deus. Quando você aceita desobedecer a Deus e não se rende ao propósito de pedir perdão, de se arrepender diante de Deus, você está caminhando do sucesso ao fracasso. Isso será inevitável, irmão. Você tem tudo para ter sucesso. Você que está aqui hoje, que está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Então eu quero dizer para você, você tem o Espírito de Deus. Você é uma pessoa que desfruta de uma posição de honra diante de Deus, diante das pessoas dessa terra, porque você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa que tem a presença do Espírito, você é uma pessoa que conhece o Deus Altíssimo. Você tem tudo para vencer, você tem tudo para prosperar. Mas se o pecado encontrar lugar na sua vida e você não tiver o cuidado de rejeitá-lo, de expulsá-lo, de tirá-lo da sua vida, de matar o pecado vai matar você. Porque, irmãos, se existe uma coisa que afasta o ser humano de Deus, é o pecado. O Senhor diz lá em Isaías, se não me falha a memória,
não sei se é capítulo 61, diz: o Senhor, o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Não sei se é esse, se alguém achar aí, depois confirma para mim. E nem as minhas mãos estão encolhidas para que eu não possa salvar, porém as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e depois se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas pastores, se a gente só se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e não se arrepender dos nossos maus caminhos, não vai acontecer nada, irmão, porque tem que ser tudo o que o Senhor disse, né? Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face de Deus e tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão se acomodando no erro, estão se acomodando no pecado. Irmão, Sansão é o exemplo clássico de alguém que se acomodou no pecado e dançou no final da história. Se acomodou no pecado e depois teve que amargar um fracasso terrível que terminou com uma cegueira, porque os filisteus cegaram ele com ferro quente nos olhos, ficou cego. Depois de cego, Deus deu uma última oportunidade para ele, restaurou a sua força para ele poder destruir o templo de Dagon, mas morreu junto. Morreu junto. Ah, mas pastor, ele matou um monte de filisteus. Tudo bem, mas ele morreu junto. Ele poderia ter servido a Deus e ter feito, vamos dizer assim, cumprido o chamado de Deus e ter, vamos dizer assim, destruído os filisteus e permanecido vivo. Sim ou não, irmãos? Mas morreu. Por quê? Porque ele se acomodou. Tem uma coisa que o diabo quer roubar de todo crente, que se chama temor. O que é temor? Temor, irmãos, é levar Deus a sério. Temor é aquele sentimento de preocupação com o juízo de Deus, com o julgamento de Deus. Hoje ninguém está aí, todo mundo está dando de ombro para o julgamento de Deus. Só que Deus, o Deus que é amor, Ele também é juiz. O Deus que é amor, Ele também julga, né? Não está lá escrito que cada um dará conta de si mesmo, ou seja, Ele vai julgar, né? Mas Ele ama, Ele acolhe, Ele ajuda, Ele levanta quando cai. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele nos apoia, Ele provê, Ele age com graça, mas só que Ele espera que tudo que Ele está fazendo repercuta em nós. De que maneira? Restauração, regeneração do nosso ser, do nosso caráter. Ele espera que a gente se volte em amor para Ele. Ele espera que a gente o sirva e que a gente abandone o pecado. E Sansão, a história dele nos mostra que alguém pode descer do sucesso para o fracasso quando subestima o poder do pecado, quando não leva a sério as determinações de Deus na sua vida, quando não leva a sério os princípios de Deus na sua vida, quando não leva a sério a palavra de Deus na sua vida e começa a brincar com aquilo que é sério. Então, queridos, se o Senhor diz para nós que nós temos que orar, nós temos que orar. Se o Senhor diz para nós que nós temos que vigiar, nós temos que vigiar. Se o Senhor diz para nós, irmãos, que nós temos que matar a nossa carne, né, que nós não podemos alimentar a nossa carne, nós não podemos ficar alimentando a nossa carne, porque é na carne que o diabo trabalha para te derrubar. Então nós precisamos ter esse cuidado. Amém, queridos? Do sucesso ao fracasso, eu caminho nessa direção quando eu me declaro uma pessoa espiritual, mas acabo vivendo como uma pessoa carnal. Uma pessoa espiritual, o que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela que vive
debaixo da direção dos valores espirituais, da espiritualidade que escolheu viver. Uma pessoa espiritual, ela não é uma pessoa espiritualizada, tem diferença. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que tem ciência da espiritualidade, respeita e até acha importante. Isso é uma pessoa espiritualizada. Porque às vezes, uma vez eu encontrei uma pessoa, ela falou: não, o senhor é uma pessoa espiritualizada. Eu falei: não, espiritualizada eu não sou uma pessoa espiritual. Porque eu acho que a pessoa não entendeu, ou ela achou que espiritualizada e espiritual é uma coisa só. Imagino que ela tenha feito esse cálculo aí, né? Então, espiritualizada é uma pessoa que ela considera o espiritual, que ela valoriza o espiritual, mas ela necessariamente não é regida pelos valores espirituais. Agora, uma pessoa espiritual não. Uma pessoa espiritual é aquela que se deixa governar, a vida dela, a vida física dela, material dela é governada pelos valores espirituais que ela escolheu viver. Por exemplo, um budista é uma pessoa espiritual, mas não como a gente, porque o referencial de vida que o budista escolheu para seguir não é o mesmo referencial que nós escolhemos. Amém, irmãos? O referencial que é a base da nossa fé, que é a base da nossa religiosidade, que é o fundamento de quem nós somos, é a pessoa de Jesus Cristo, sua obra e seus ensinos. Amém? Então quer dizer que quando eu digo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que a base da minha fé e a base da minha espiritualidade é Jesus Cristo. Então todos nós que estamos aqui, como cristãos, somos pessoas espirituais, porque fomos salvos, porque fomos regenerados por graça, porque estamos sendo regenerados por graça, dentro do processo da salvação, que se chama santificação, porque todos nós temos uma salvação, justificação, que é o acesso ao céu, mas todos nós estamos passando por um processo de salvação, que se chama santificação, que é um processo, onde nós estamos aprendendo a renunciar a nós mesmos, onde nós estamos deixando para trás os traumas do passado, as manias erradas do passado, tudo aquilo que nos vinculava a uma vida de pecado. Isso é um processo que está acontecendo na nossa vida, né? Então, quando eu digo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que foi salva por Jesus, eu sou uma pessoa que eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu sou uma pessoa que eu acredito que na justificação de Deus, se eu morrer hoje eu vou para o céu, eu sou uma pessoa que estou sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus para me tornar uma pessoa melhor a cada dia, porque ser cristão coloca na minha vida como alvo o aperfeiçoamento moral e o aperfeiçoamento espiritual, que culmina em quem? Em Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Cristo. Então, Ele é o referencial de quem nós devemos ser. Ele é o referencial moral, Ele é o referencial espiritual que Deus estabeleceu para a nossa vida como filhos e como servos. Então, nós estamos caminhando nessa direção. Então, quando eu digo que eu sou um cristão, eu estou dizendo ao mundo inteiro que eu sou essa pessoa. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Só que aí sai lá fora, eu saio fora das quatro paredes do templo, tem um monte de gente mentindo, eu minto também. Tem um monte de gente xingando, eu xingo também. Tem um monte de gente vendo pornografia, eu vejo também, né? Tem um monte de gente ganhando um dinheirinho fácil, um esquema desonesto, e eu também acho que eu tenho que ganhar um dinheirinho fácil também. Aí quando eu começo a viver desse jeito, eu estou me declarando uma pessoa espiritual, mas o meu modo de vida, o meu modo de viver, as minhas atitudes estão demonstrando para as pessoas que eu sou uma pessoa carnal. E isso é um contrassenso. Isso quer dizer que eu estou vivendo em contradição com quem eu deveria ser em relação à espiritualidade que eu escolhi viver em Cristo Jesus. Eu estou vivendo em contradição com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E isso, irmãos, tem levado muita gente do sucesso ao fracasso. Tem muita gente que tem
que tem tudo para ter sucesso como um cristão, mas começa a sair do sucesso para o fracasso, porque declara uma coisa e vive outra. Eu e você temos um desafio muito grande, irmãos, que é termos coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. O que tem afastado muita gente da igreja nos dias de hoje é isso. Porque muitas pessoas com quem eu converso lá fora, elas falam, olha, mas é complicado, porque as pessoas falam uma coisa e a gente logo observa e vê outra coisa diferente. E por isso muita gente está com dificuldade de estar dentro da igreja, está com dificuldade de permanecer dentro da igreja, de acreditar no que o Evangelho transforma, porque, irmãos, foi Agostinho de Hipona, ele disse assim: não seja uma boca que declara Cristo e ao mesmo tempo uma boca que é uma vida que nega Cristo com as suas atitudes. Não seja uma pessoa que declara Cristo com a sua boca e depois o nega e o rejeita com as suas atitudes. Em outras palavras, ele estava dizendo: não diga uma coisa que você não possa viver, ou que você não esteja vivendo. Nós precisamos viver, e a tarefa do diabo é todos os dias fazer com que você não viva quem você é fazer com que você não viva em Cristo. Irmãos, a maior estratégia missionária da terra não está vamos dizer assim, não está nas metodologias. A maior estratégia missionária da terra está no viver Cristo a cada dia. Porque à medida que você vive em Cristo, você cria relacionamento com as pessoas. Presta atenção, porque Cristo, ele não veio para ser o assunto de uma estratégia, não é. Cristo veio para ser a base da nossa vida. Então vamos supor que eu trabalho com o Rodrigo, a gente se encontra todos os dias no nosso local de trabalho. O Rodrigo começa a observar a minha vida. Aí o Rodrigo fala assim: nossa, mas você é diferente. Por que você age desse jeito com a sua esposa? Por que você age assim com os seus filhos? Por que você age assim com as questões relacionadas a dinheiro? Aí eu tenho a oportunidade de dizer: Jesus mudou a minha vida. Eu sou essa pessoa hoje porque eu conheci Cristo. Cristo começou a mudar meu modo de pensar, de ver. Então hoje eu posso ser essa pessoa, por quê? Porque Cristo habita em mim. Isso é evangelismo. A pessoa olha para você e fala: se Cristo fez isso em você, eu quero isso para mim. Mas isso, irmãos, tem que acontecer através daquilo que nós estamos vivendo. Para você ter autoridade para falar de Cristo nos dias de hoje, você precisa viver Cristo primeiro. Amém? Às vezes as pessoas querem ter autoridade para falar de Jesus. Você não precisa ficar preocupado com isso. Você tem que viver Cristo. O viver Cristo automaticamente vai te dar autoridade para falar de Jesus. Em algum momento alguém vai te buscar para entender, ou para buscar entender por que você é como você é. E aí você vai falar: Jesus é o responsável por essa obra na minha vida. Porque a glória é dele, irmãos. Eu, pastor Galdinei, se eu estou aqui hoje pregando para vocês, se eu tenho condição de estar aqui ministrando a palavra e procurando viver da melhor maneira possível que eu consiga viver dentro do crescimento que eu obtive em Cristo, é porque Jesus mudou minha vida. Eu não teria essa condição se eu fosse viver como eu vivia antes, porque eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas imperfeições. Se Jesus não trabalhasse na minha vida, eu não conseguiria estar aqui hoje. Se Jesus não trabalhasse na minha vida, talvez eu nem estaria casado hoje, porque muitas das minhas imperfeições implicariam talvez no meu relacionamento conjugal. Então eu olho para trás e eu vejo como Jesus mudou a minha vida para melhor, e é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Ele pode fazer isso na sua vida, mas você tem que deixar. Você tem que deixar Ele fazer. Nós não podemos, irmãos, dizer que somos espirituais e vivemos como uma pessoa carnal nesse mundo. Isso vai nos levar para baixo, isso vai nos levar para o abismo, isso vai nos levar para longe de Deus.
Quando é que eu sou uma pessoa que caminho do sucesso para o fracasso? Quando eu não pratico aquilo que eu sei. O que Jesus diz lá em Mateus 7, se não me falha a memória, versículo 25, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as águas, correram os rios, veio a chuva, bateu o vento, e a casa permaneceu em pé. A promessa de sustentação da parte de Deus para esse crente, ela vem, irmãos, como vamos dizer assim, como uma provisão de Deus, um cuidado de Deus. Mas essa promessa, ela não vem para o crente que conhece só a palavra, é aquele que conhece e pratica. Porque aquele que conhece e não pratica é comparado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, desceram os rios, bateu a chuva e foi grande a sua queda. Então, conhecer e não praticar não basta. Não basta, irmãos, né? Talvez alguém diga assim: mas pastor, eu sei tudo sobre santidade, eu sei que significa separado. Se o senhor quiser, eu dou uma aula sobre santidade. Pastor, eu sei tudo sobre perdão, eu sei tudo. Perdão é quitação de dívida. Pastor, eu sei tudo sobre fidelidade. Se o senhor quiser que eu explano, que eu dou uma palestra sobre fidelidade. Irmãos, Deus não está tão preocupado que você saiba tudo sobre fidelidade, tudo sobre santidade, tudo sobre perdão, tanto quanto Ele está preocupado que você perdoe, seja santo e seja fiel. Porque de nada adianta você saber muitas coisas e não praticar nada daquilo que você sabe. Então nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, porque senão a gente desce do sucesso para o fracasso, e isso é inevitável. Amém? Terceiro, irmãos, a gente caminha do sucesso para o fracasso quando a gente permite que as nossas paixões, presta atenção, que essa parte aqui é forte, até com o sotaque do pastor da Universal é forte, irmão. Quando a gente permite que as nossas paixões governem mais a nossa vida do que a vontade de Deus. Pastor, crente pode ter paixões? Pode, irmão. Você pode ter paixões. Só você tem que entender o seguinte: que as paixões vão te levar para algum lugar. Ou elas podem te levar para perto ou para longe de Deus. Por quem que Sansão se apaixonou? Por que Sansão se apaixonou, Gabriel? Pela Filisteia. Muito bem, Filisteia, mas é o nome, que é o nome dessa mulher. Dalila, famosa Dalila, né, irmãos? Sempre que você olha no filme Sansão e Dalila, né? Sempre, a Dalila está lá, ela está lá, protagonizando, né, também. Por quê? Porque ficou marcado como a mulher que venceu Sansão. Porque Sansão, irmãos, presta atenção, ele era muito forte, muito fortão. Derrubava a porta de cidade, matava 1000 homens com a queixada de jumento. Mas uma mulher, voz mansinha, docinha, fungadinho no cangote. Irmãos, o homem forte perdeu suas forças. Então nem sempre o que vai te derrubar é aquilo que compete com você naquilo que você é bom. Às vezes o que vai te derrubar é algo considerado extremamente frágil, que aparentemente, em termos de força com você, em determinado aspecto onde você é forte, não teria condição de rivalizar com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: tem coisas que são mais fortes do que você, e se você não aprender a fugir, elas te vencem, elas te derrubam. Irmão, José no Egito, por exemplo, ele estava na casa de Potifar,
E a mulher de Potifar, ela colocou os olhos em José, porque ela queria levar José para a cama. Vamos falar um português claro. O que José fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que fugir. Você tem que fugir, irmão. Porque se você não fugir, aquilo vai te derrubar. Tem um pastor, eu não lembro quem é esse pastor, mas eu lembro da pregação. Ele disse que quando José ficou preso ali, depois dessa situação, José ficou encarcerado de 3 a 3 anos e meio, que aquela situação ali não foi uma situação assim, simplesmente negativa que estava acontecendo com José, uma injustiça, mas que na realidade foi uma providência de Deus para preservar José da mulher de Potifar. Porque se José ficasse lá mais tempo, talvez ele cederia à tentação. Então naquele momento é como se Deus o livrasse de uma situação que ele não teria forças para resistir. Às vezes Deus está te dando livramentos por vias que você só está vendo um problema, dificuldade. Deus está te tirando de um lugar, Deus está te tirando de perto de pessoas, e às vezes você fala, nossa, mas puxa vida, está acontecendo tudo errado na minha vida. Você não sabe, às vezes Deus está te livrando de uma situação, porque Ele sabe que você não vai ter força para resistir àquela situação. O fato é que a gente não sabe, né? Sansão se apaixonou por Dalila, e para onde que essa paixão levou? Porque como eu disse, a gente pode ter paixões? Pode, mas ela vai nos levar para algum lugar. E quando eu penso nisso, irmãos, trazendo para nós hoje aqui, eu vejo que muitos crentes dentro da igreja hoje, a Dalila de muitos crentes hoje é o mundo virtual. A pessoa é apaixonada por celular, é apaixonada pelo mundo virtual. Aí, por causa dessas questões, muitas vezes Bíblia é esquecida, a vida é esquecida, oração é algo que se esquece, estar na igreja, no culto é algo que se esquece, mas não se esquece do celular, não esquece do Instagram, não esquece do Facebook, não esquece das redes sociais. Por quê? Porque a pessoa é apaixonada por isso. Deus é uma obrigação. Quando você pensa em Deus, você não pensa em uma coisa agradável, você pensa em uma coisa assim, tem conotação de obrigação. Mas quando você pensa em celular, Instagram, aquilo parece que o coração da pessoa está pegando fogo. Ela é apaixonada por aquilo. A pessoa é apaixonada pela rede social, apaixonada pelo mundo virtual. E isso tem roubado a espiritualidade de muita gente, tem levado muito crente do sucesso ao fracasso. Tem muitos pais hoje dentro de casa que, por causa do mundo virtual, está perdendo seus filhos para as músicas mundanas, para os desenhos mundanos, para os desenhos, vamos dizer assim, cheios de ou é magia ou é homossexualidade, enfim, é tela, é mundo virtual, está todo mundo mergulhado, né? E o povo está perdido. Muitas famílias estão caminhando do sucesso para o fracasso. Por quê? Porque a paixão pelo mundo virtual se tornou maior do que a paixão pela palavra. Nós precisamos reacender no nosso coração o amor pela palavra de Deus. Amém, igreja? Precisamos novamente colocar os nossos olhos, o nosso coração na palavra, ler a palavra, ter prazer na palavra, né? Se alimentar da palavra, porque isso vai gerando dentro de nós gosto pelas coisas de Deus. Uma vez eu vi uma pesquisa em que a pessoa dizia o seguinte: se você ler a Bíblia uma vez na semana, não acontece nada. Você leu a Bíblia 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. Mas quando você lê 4 vezes, as coisas começam a clarear na sua mente. Os sentimentos começam a mudar no seu coração. Então você precisa ter uma constância. Li uma vez, puxa, eu li uma vez, mas não apareceu anjo, né? Não viu fogo descer. Não, irmão,
você tem que ser constante, você tem que buscar, você tem que deixar a palavra de Deus entrar na sua vida constantemente. Tem muita gente que se apaixonou pelo mundo virtual, e para onde é que o mundo virtual está levando o teu coração? Para onde é que o mundo virtual está levando o teu coração? Para onde que a paixão por Dalila levou Sansão? A paixão por Dalila levou Sansão a ser um homem rebelde, desobediente a Deus, infiel a Deus, irresponsável para com o seu chamado, para com o seu ministério. E será que muita gente hoje, de certa forma, não está vivendo assim, em função de paixões que está adquirindo nesse mundo? Né? Ai, pastor, eu sou apaixonado por futebol. Não sou contra. Quem é apaixonado por futebol, quem é apaixonado pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Flamengo, né? Agora tem gente que, se o meu time está jogando 18 horas no domingo, eu não vou no culto, não. Se o pastor ligar, eu fiquei doente, caiu um meteoro, né? Deu uma enchente, a enchente só deu lá na minha casa, né? Mas por quê? A paixão daquela pessoa está levando ela a colocar as coisas de Deus em segundo plano, segundo, terceiro plano. Então, irmãos, por exemplo, eu sou flamenguista, tenho uma paixãozinha pelo meu time? Tenho, mas se o Flamengo depender da minha torcida em culto, dia de culto, não vai ter, porque eu sei em que lugar está Deus, e eu sei em que lugar está o Flamengo, eu sei em que lugar estão as outras coisas que eu gosto. Deus em primeiro lugar, amém, irmãos? O Senhor à frente de tudo, precisa estar à frente de tudo, precisa estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Tem gente que tem paixão por academia, busca pelo corpo perfeito, bíceps, tríceps, narizes, orelíceps, tudo íceps, né? Tem que ter músculo em tudo. Aí a pessoa acorda às 5 da manhã, está chovendo, mas a pessoa não, na academia. Mas chega na hora do culto, não é essa a mesma empolgação. Eu tenho que ter o corpo perfeito, mas o espírito moldado pelo Espírito Santo, e o coração moldado por Deus. Aí a gente fica com o corpo perfeito, mas com o interior sujo, com o interior enfraquecido na fé. A busca pelo corpo perfeito não é só academia. Hoje as pessoas estão fazendo procedimentos estéticos. Não estou falando contra a Luana, que tem uma clínica, né? Nem Isadora, que trabalha com isso. Acho válido, quem quiser melhorar aí os traços, né, e tudo. Mas tem pessoa que é o exagero. A cintura da pessoa já é desse tamanho, ela quer ficar desse tamanho, né? O nariz já está assim, competindo com o espeto, mas tem que ficar mais fino, né? Gente, a vaidade, sabe, o exagero está levando as pessoas a se apaixonar por aquilo que está afastando elas de Deus. Então, às vezes as pessoas estão caminhando em direção à vaidade, uma vaidade excessiva, extrema, né? E estão perdendo a sua espiritualidade, estão caminhando do sucesso para o fracasso. Excesso de vaidade, excesso de cuidado com a matéria, com o corpo, e falta de cuidado com o espírito. Então nós precisamos parar para pensar, qual é a sua paixão hoje? Quais são as paixões que estão competindo com Deus no seu coração? Eu não sei. Eu sei que Deus está mandando entregar essa palavra para você, refletir nessa noite, porque Deus não quer te perder para as suas paixões, porque Deus perdeu Sansão para uma paixão. Dalila foi uma paixão avassaladora na vida de Sansão, que o tirou da presença de Deus. Tem uma paixão que está tomando conta do ambiente, até evangélico, é a paixão por jogos de como é que fala essas bets aí? Aposta. Esses dias foi um debate aí entre os pastores, e um pastor fez uma carta lá e tal, e foi dar um simpósio. Por quê? Porque tem muita gente, irmãos, se envolvendo com jogatina, e isso está levando muita gente para o buraco. Jogo é um engano. O tigrinho
É o tigrinho, a oncinha, né? Aí o que acontece? Quem entra nesses jogos aí, o esquema é o seguinte: ele te dá um pouquinho, aí você fica iludido. Nossa, ganhei, ai maravilha. Aí a pessoa começa a se lançar de cabeça, ganha um pouquinho no início e perde um montão no final e fica triste, né? Chateado da vida. Por quê? Porque perdeu dinheiro, endividado, né? Está aqui minha esposa para me ajudar sempre. Quando a gente precisa colocar um peso a mais na situação, a esposa também é para essa situação, né? Então, irmãos, qual é a paixão que o diabo está criando? Porque Dalila foi uma paixão criada pelo inimigo, foi uma paixão criada pelo inimigo para destruir a vida de um servo de Deus. Não pense que o inimigo não é estrategista e especialista em criar paixões para te derrubar. Se ele conseguir introduzir uma paixão no teu coração, ele te tira da igreja, destrói o seu fervor espiritual, faz você parar de ler a Bíblia, e por aí vai. Então, do sucesso ao fracasso, caminha para lá quem vive governado por paixões e não pela vontade de Deus. Amém? Quantos estão comigo ainda aí? Eu estou partindo no final, irmãos. Calma que essa mensagem tem final. Do sucesso para o fracasso acontece quando nós entregamos o nosso coração ao inimigo, ao invés de guardar o nosso coração. Lá em Juízes 16, 17, diz que Dalila descobriu todo o coração de Sansão. É como se o coração de Sansão fosse entregue para ela. E aí nós temos alguns textos da Bíblia que eu vou estar lendo para os irmãos. Eu não sei se o Davi vai conseguir colocar aí a tempo, mas, por exemplo, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a fonte é onde nasce tudo, né? É no coração. Então, se o coração, se no coração está as fontes, você tem que guardar com muito carinho o seu coração. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, tudo que sai da sua boca estava primeiro aonde? No coração. Ou seja, tudo que sai pela sua boca primeiro está no coração. Então o coração é um depósito de coisas boas e ruins que nós carregamos e que muitas vezes nós externalizamos através das nossas palavras, né? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Em outras palavras, o coração, segundo a palavra de Deus nos diz, nos revela, ele é enganoso e perverso. Então por isso ele tem que ser trabalhado constantemente pela palavra de Deus. Salmo 119, 111. Escondi a tua palavra aonde? No coração, né? Escondi a palavra no coração para não pecar. Ou seja, irmãos, um coração que está escondendo a palavra é um coração que vai conseguir ter forças para não pecar. É um coração que vai ter forças para dizer não ao pecado. Mas um coração que não está guardando a palavra, ele está muito tendencioso a pecar. Por que as pessoas estão pecando com mais facilidade? Porque não está escondendo a palavra no coração. Marcos 7, 21. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a soberba, a loucura e a blasfêmia. Tudo procede do coração. Então olha só, como que o coração ele precisa ser trabalhado, né? Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então mais uma vez, né, só reforçando aquela questão de que a boca fala aquilo que está no coração. Então o Senhor Jesus ele olha para o coração, ele vê o nosso coração. Eu quero perguntar para você, como está o seu coração? O que está reinando no seu coração? Minha pergunta para você é:
tem amor no seu coração? Tem tolerância no seu coração? Tem compreensão no teu coração? Tem fé no teu coração? Tem devoção a Deus no seu coração? Tem arrependimento no seu coração? Tem humildade no seu coração? Então, irmão, se essas coisas estiverem no teu coração, tudo isso vai te levar para perto de Deus. Agora, se essas coisas não estiverem no teu coração, você tem que ver o que está dentro do seu coração. Avaliar o teu coração. Se tem coisas no seu coração que não estão te aproximando de Deus, cabe a você tirar. Amém, irmãos? Deus não vai. É você que tem que tirar. É você que tem que rejeitar. É você que tem que expurgar. Partindo para o fim. Do sucesso ao fracasso, nós caminhamos esse caminho quando não honramos a Deus pelo poder, pelo privilégio e pelo prestígio que Ele nos dá. Irmãos, ser de Deus, ser uma pessoa de Deus, ter um ministério em Deus, ter um chamado em Deus, é ter prestígio, poder e privilégio. Amém? Você tem prestígio, poder e privilégio. São os 3 P's da honra: poder, prestígio e privilégio. Sansão tinha poder, prestígio e privilégio. Ou seja, Deus honrou a ele. Sim ou não, irmãos? Ele honrou a Deus. Quando a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo, diz que a luz ela é colocada debaixo de uma mesa, irmão? Colocada onde? Num lugar alto, para que possa iluminar a todos e influenciar o maior número de pessoas possíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus te coloca numa posição de destaque, exatamente para influenciar o maior número de pessoas possíveis. Ou seja, Deus dá destaque para quem é luz. Deus coloca quem é luz numa posição onde todos possam ver, porque Deus quer que as pessoas que o estão servindo tenham contato com o maior número de pessoas possíveis. Então Ele está te dando honra, Ele está te dando privilégio, Ele está te dando poder, Ele está te dando prestígio, mas Ele quer ser honrado. Sansão não honrou Deus, sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus. Ele não honrou o Senhor. E o que aconteceu? Da mesma maneira que Deus o exaltou, Deus permitiu que ele, o mesmo Deus que exalta, é o Deus que humilha. Entenda o que eu estou dizendo? O mesmo Deus que exalta, também é o Deus que humilha. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque se você quer ser exaltado, você tem que se humilhar. Porque o Senhor diz: aquele que se humilha será, e aquele que se exalta será humilhado. Quando eu uso aquilo que Deus me dá para me exaltar, para olhar só para aquilo que eu quero, para promover, para me promover e não promover Ele, e não promover a glória dEle, eu estou caminhando para ser humilhado. Quantos servos de Deus hoje estão sendo humilhados aí fora, irmãos? Pastores conhecidos, pastores de renome, pastores admirados na mídia, né? Esse dia eu fiquei triste de ouvir o nome do pastor André Valadão numa situação relacionada a CPMI. Por quê? Porque eu aprendi a admirar o ministério dessa pessoa, as músicas que ele cantou, quantas pessoas foram edificadas, né? Mas está lá, o nome está lá. Não sei se condiz com a realidade, mas está lá o nome citado, né? Então a gente tem que parar para pensar: o que Deus nos dá, a honra que Deus nos dá, o privilégio de ser visto, não é para nós aparecermos, é para Ele aparecer. Amém, irmãos? É para Cristo aparecer, não é para nós, não é o nosso nome, não é sobre nós. Amém, irmãos? O Evangelho não é sobre o pastor Gaudilei, o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e é por causa dele que nós estamos aqui.
Então não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Cristo. Então nós precisamos dar honra para receber honra. Amém? Em último lugar, agora vai acabar, irmãos, agora acaba. Do sucesso ao fracasso, nós caminhamos quando nos conformamos com as bênçãos de Deus e não em ter intimidade com Deus. Quem gosta de bênção? Eu também gosto demais de bênção. Do jeito que vier, eu estou aceitando, né? Bênção é bom demais. Mas, irmãos, intimidade com Deus é melhor ainda. Imagina Moisés dizer para Deus: Senhor, anjo é bom, mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui, porque eu não abro mão da tua presença. Imagina, irmão, você ter essa intimidade com Deus. Moisés é o exemplo clássico da pessoa que não estava acostumada com o que Deus dava. Ele queria a presença de Deus. Irmãos, esse retiro tem que ser um retiro do desejo ardente pela presença. Nós precisamos, irmãos, ir para o retiro agora em fevereiro, desejando poderosamente, profundamente e fervorosamente a presença de Deus. Eu quero ver o derramar de Deus. Quem quer viver o derramar de Deus? Eu quero a presença de Deus. Irmãos, quando você olha para a vida de Sansão, você não encontra alguém preocupado em buscar a Deus, em orar. Você não via Sansão orando, buscando, se preocupando com a vontade de Deus. Mas você via Sansão tocando em morto. Você via Sansão nas festanças, das bebedeiras. Você via Sansão, tem que falar, não tem jeito, com prostituta, né? Lá no capítulo 16 diz que ele foi, conheceu uma prostituta e entrou a ela. Não precisa falar mais nada, né? Então, relação com prostituta, Dalila e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Que ele se conformou com o que ele recebeu. Recebi força, recebi poder, está bom demais. Irmãos, não se conforme com o que Deus tem te dado. Busque intimidade com Ele, porque a intimidade vai mostrar o quão miseráveis nós somos. É a intimidade com Deus que vai colocar no nosso coração a preocupação em consertar os nossos caminhos, em consertar o que está errado, em pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. É a intimidade com Ele que vai colocar em nós a preocupação de fazer tudo o que é necessário para preservar um relacionamento de amizade com alguém que nos é precioso, com alguém que nos é importante. Porque a pessoa com quem você tem intimidade, ela passa a ser importante na sua vida. Quem você não tem intimidade, você não está nem aí, sim ou não, irmãos? Mas quem você é íntimo, você tem amizade, você tem consideração, você tem apreço, você se preocupa em fazer tudo o que for necessário para agradar essa pessoa, para não perder a amizade dessa pessoa, para não entristecer o coração dessa pessoa. Então, se nós temos intimidade com Deus, a gente fica preocupado em não entristecer Deus, sim ou não, irmãos? Então, quando a gente não se preocupa com isso, a gente só se satisfaz com o que Deus dá, a gente corre o risco de descer do sucesso para o fracasso. Então, Sansão nos mostra essa verdade. Tendo tudo para ter sucesso, acabou tendo fracasso, por causa dessas questões que eu mencionei aqui nessa noite. E eu pergunto a você que está aqui: você entendeu o recado que Deus no seu coração? Para ser bem didático, você entendeu? Quem entendeu, levanta a mão, por favor. Tudo bem. Então vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. A vida de Sansão, ela nos ensina